quero fazer uma reflexão com vocês hoje sobre a mensagem que chegou depois de um período muito grande de silêncio. O intervalo entre o Velho Testamento, Malaquias, e Mateus, o primeiro livro, pelo menos a nível de exposição do Novo Testamento, é um período chamado interbíblico. É um período e um espaço de aproximadamente 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifestou, onde houve um período que Deus não falou através dos profetas. É um período considerado um período de silêncio. E logo depois desses 400 anos, uma mensagem chega em Jerusalém, dominada então pelo Império Romano. Jerusalém começa a receber uma mensagem através de um homem. Ele não era poderoso como Elias, ele não era e não fez tantos sinais quanto o profeta Eliseu, ele não era como Moisés. Na verdade, a Bíblia diz que este homem não fez sinal nenhum. Eu fico imaginando a aceitação do ministério, por exemplo, de Josué, que sucedeu o ministério de Moisés e que atravessou o mar, venceu exércitos e fez tantas coisas. Quando nós olhamos para Eliseu, ele também tem o profeta Elias como base. Mas obter sucesso depois de um período de 400 anos de silêncio, que mensagem poderosa e que comportamento veio neste homem? Eu quero refletir com vocês sobre João Batista, porque ele encerra o fim de uma era, o fim da era do silêncio. A maneira com que João se comportou é algo muito especial. Por quê? Porque que mensagem ele traz para atrair tanta gente? Hoje, quando nós imaginamos um pregador frequentando uma igreja, um cantor vindo cantar, é fácil. Você tem a rádio, você tem a TV, você tem a internet, você tem os meios de comunicação, um panfleto para entregar. Mas como é que pessoas se reuniam numa época onde não existia nada disso? Quanto tempo eles precisariam para avisar o máximo de pessoas? Se você parar para pensar, não era algo tão fácil. Eu não sei se você sabe, mas o motivo pelo qual Jesus trabalhava com alimento durante alguma das suas pregações era exatamente para que as pessoas fossem. Hoje algumas estratégias são montadas para que pessoas escutem a Bíblia, um teatro, uma dança, e algumas pessoas ficam enfurecidas olhando para isso, como se isso fosse algo incoerente, inadequado. Mas quando nós olhamos a multiplicação dos pães, as pessoas avisavam que Jesus estava vindo, que ele iria estar naquela região, e muitas pessoas iam para lá, não para ouvir o que ele tinha a dizer inicialmente, mas porque sabia que depois da mensagem elas iriam comer. Às vezes você pensa, por que é que essas pessoas ficavam 2, 3, 4 horas ouvindo Jesus? Mas é porque eles tinham interesse de ver o que iria acontecer no final. Tanto as curas que despertavam a curiosidade, e em algumas outras pessoas até mesmo a necessidade de serem curadas, mas muitas delas, elas vinham por causa da comida. Hoje é muito importante nós entendermos, cuidado com as suas críticas no que diz respeito a estratégias que líderes religiosos utilizam, como por exemplo, por que é que nós precisamos montar o melhor departamento infantil que pudermos, de uma forma extraordinária para nossas crianças, porque nós já sabemos que criança leva adulto muito mais fácil para a igreja do que adulto leva criança.
Se seu filho falar a partir de hoje que quer frequentar uma outra igreja, porque lá tem um parquinho, provavelmente você vai. Nós já perdemos muitos membros aqui, transicionando para outros ministérios. Por quê? Porque nos outros ministérios tinha um trabalho para adolescente que nós não tínhamos, tinha uma estrutura para criança que nós não tínhamos. Então, inevitavelmente, isso é muito comum. Pessoas buscarem inicialmente um ambiente, talvez interessada em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então este homem vai viver isso. Eu queria que colocasse na tela para mim, João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 41. João 10, 41 diz assim: e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse deste era verdade. Esse aí era um homem que as pessoas iam ouvir por causa da qualidade do que ele dizia. João não fez sinal algum. A expressividade de João no que diz respeito a seu ministério, ele nunca curou ninguém, nunca teve multiplicação dos pães. João não liberava a profecia para falar sobre o futuro de ninguém. Ele era um indivíduo diferenciado. O texto diz que sua congregação era montada no deserto, num dos ambientes mais desconfortáveis que alguém pode procurar ouvir. Primeiro porque o texto diz que o grupo que ia até João era grande, e no ambiente aberto, quanto maior o número de pessoas sem uma estrutura de som, mais dificuldade as pessoas teriam de ouvir. Ou seja, para ouvir o que João dizia, provavelmente não era fácil. Para se acomodar no ambiente que João pregava, também não deveria ser fácil, pois apesar do deserto de Israel ser diferente do Saara, não é aquela areia que a nossa mente, quando pensa em deserto, né? É um ambiente mais ou menos como é o que nós temos mais perto disso, seria como o sertão nosso no Nordeste. Mas é bem verdade que não tem árvore, poucos os lugares teriam para que um grupo de pessoas se assentassem, né? Isso no deserto, não em Jerusalém, que era mais fácil. Mas eu quero mostrar a vocês a mensagem poderosa de João. O que João vem trazendo. Primeiro, a Bíblia diz que João traz a verdade. João é alguém que trabalha com a verdade e de uma forma muito simples. Mas eu preciso te dizer quem era esse cara e o que ele poderia se tornar se não tivesse a cabeça no lugar. Presta atenção nos atributos do abençoadinho do João. Primeiro e mais importante, ele é nada mais, nada menos que primo do Salvador. Ele é primo de Jesus. Pensa só, se tu fosse primo de Cristo. Pensa, se tu não dava carteirada e muita gente. Às vezes você tem um irmão que é policial e a polícia te para. E o que é que você fala? Meu irmão é polícia, certo? Às vezes basta você estar perto de alguém que tem poder, que você, de certa forma, quem numa empresa onde trabalhou nunca usou sua proximidade com o chefe para te beneficiar de alguma coisa? João era nada mais, nada menos que parente de Jesus. Eu conheço uns irmãos aqui na igreja que, se fosse parente de Jesus, eu estava frito. Já quer me dar carteira sendo parente do chifrudo. Imagine se fosse de Jesus. Aí eu estava acabado nessa vida minha. Então, só para você entender, ele era primo de Jesus. E melhor do que isso, um primo mais velho, o que valia muito na época que ele está. Ele é 6 meses mais velho que Jesus. Provavelmente jogaram uma boleia de gude, soltaram uma pipa, certo? Brincaram de pique. Estou adaptando, certo, as atividades das crianças, as nossas, só para você entender.
não moravam tão distante. Então, quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Um nível de proximidade muito alto, principalmente na infância. João era alguém que ouviu seus pais narrarem, porque a cultura deles era muito comum. Sabe aquela cultura que nós antigamente tínhamos de contar histórias para os nossos filhos? Eu lembro quando eu era garoto, meu tio, minha tia contava história para mim. História de assombração, de onde ele morava, de onde, como o Saci se escondia na moita, do bambu. Quem escutou essas histórias? Aí, lembra que tinham uns camaradas meio místicos de onde eles vieram, que iam procurar ele e eles transformavam num toco. Quem já escutou essa história? Sangue de Jesus tem poder. Era muita gente mentirosa na família da gente. Olha lá. Eles também tinham a cultura de contar para seus filhos as suas histórias. A literatura era algo muito escasso. Então, inevitavelmente, a tradição oral era algo que se passava. E o nascimento de João Batista foi algo extraordinário. Seu pai tem uma experiência durante um ambiente que ele está exercendo sua função sacerdotal, que daria a João Batista também um pouco mais de status, ser filho de um sacerdote. A maneira cuja qual sua mãe engravida, um milagre, pois Isabel era estéril. João foi o primeiro ser vivo, e posso dizer, até mesmo antes de Maria, reconhecer a presença de Cristo nessa terra. Porque assim que Maria recebe a instrução de que está grávida, ela vai às montanhas visitar Isabel, e quando ela entra na casa, antes que Isabel sentisse a presença de Maria, João Batista sentiu a presença de Jesus e pulou no ventre de Maria, de Isabel. Isabel então disse que havia chegado a mãe do Salvador. Quando nós olhamos para a história deste homem, é uma história que vale a pena ser respeitada. Ele teve uma missão que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento diz que ele tem uma missão de anjo, de preparar o caminho para o Salvador. Jesus disse que nenhum homem nascido de mulher, certo, de uma intervenção sexual, era maior ou foi maior que João Batista. Ele coloca João Batista acima de Elias. Muitas casas hoje em Israel têm uma mesa com uma cadeira vazia, aguardando a chegada de Elias. Põe ele acima de Moisés, o escritor da lei, acima de Davi, o iniciante do reino que não terá fim. Eu só estou te mostrando quem foi esse cara, quem ele foi, quem ele podia pensar que ele era, por todos esses atributos, que é mais um. Ele foi o camarada que batizou Jesus. Pensa bem, muitas pessoas se sentiriam imensamente honradas sendo batizada por Jesus, mas imagine a honra de ser um indivíduo que batizou Jesus, até porque a Bíblia diz que só existe um batismo. Ninguém poderia batizar Jesus de novo. Eu só preciso te mostrar quem ele era para você entender. E para mim, o que mais poderia ter corrompido João Batista? A multidão que ia ouvi-lo e desconfiava que ele era o Messias. Se não bastasse tudo isso que eu falei para vocês, por que é, pastor, que o senhor está falando tudo isso? Porque o final de ano está chegando e nós precisamos reposicionar nossa vida, redirecionar nossa vida, avaliarmos aquilo que acertamos, que fomos assertivos, observar aquilo que fomos negligentes ou até mesmo que cometemos erros sérios. Quando eu olho tudo para aí, tudo, vamos lá, foi criado com Jesus, era primo de Jesus, sua missão o comparou com um anjo. Jesus disse que ele era o maior homem nascido de mulher que pisou nessa terra. Ele batizou Jesus e ele estava cercado por uma multidão que queria ouvi-lo. Mesmo assim, João nunca esqueceu quem ele era e esqueceu qual a sua missão.
Num determinado momento, João diz: é necessário que ele cresça e eu diminua. E ele diz: depois de mim vem alguém que é muito maior do que eu. Esse era João. Mas o que é que ele falava que interessava as pessoas? Que tipo de eloquência João tinha? Qual era o seu poder de persuasão? Nós gostaríamos muito de converter nossos vizinhos, nossos entes queridos, as pessoas que trabalham conosco. Queríamos estar e sermos extremamente eficientes nesse ambiente, né, de evangelização que nós temos. O que é que João tinha que fazia com que as pessoas saíssem, não para o ar-condicionado, não para o microfone, não para um telão de LED, não para uma cadeira confortável, para um banheiro que tem ali? Tinha mulheres. Como é que essas pessoas fariam para utilizar um banheiro ou um local sem árvore, com poucos lugares? Eu preciso que você entenda a dificuldade que existia. Mas quando eu vejo a mensagem dele, talvez ela é tão profunda que fica fácil de entendermos. Coloca para mim Mateus capítulo 3, verso 2. Vamos ver o que esse cara falava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é o que o João falava. Mas pastor, como é que as pessoas iam atrás de João para ouvir uma coisa muito simples? Que tipo de ensinamento? Isso é raso demais, é pouco demais, é pequeno demais. Mas foi com essa mensagem que João encerra 400 anos de silêncio e começa a abrir uma nova perspectiva. João chama os fariseus de raça de víboras, de condutores cegos. João é alguém que tem um comprometimento com a verdade e que tem o propósito de dizer para as pessoas que o reino de Deus está próximo, ele vai ser instaurado, ele vai ser estabelecido. Basta que Jesus morra para que se cumpra o projeto. O anúncio de João dizendo que o reino de Deus, e preste atenção, quando nós olhamos para essa exposição, reino de Deus, reino dos céus, apesar de uma abrangência coletiva, ele é altamente individual. Você hoje pode estar sentado do lado de alguém que vive intensamente o reino de Deus e você não vive nada. Pessoas do seu lado que pode estar provando o incrível, o extraordinário, o sensacional, uma vida de comunhão, janelas dos céus abertas, portas na terra aberta, cura, manifestação de poder, casamentos extraordinários, filhos corrigindo rotas, negócios andando de vento em popa, e você não. Por quê? Porque o reino dos céus chegou. Ah, mas ele está onde? Eu acho que vale a pena observarmos isso. Romanos 14, 17, porque a Bíblia não pode ser pautada num texto só. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, que reino? O que João Batista disse que chegou. Que reino que chegou? O reino de Deus. E o que ele é? Ele não é coisas materiais. Ele não é comida e nem bebida. Ele é justiça. Mas pastor, nós não precisamos comer e beber? É lógico que precisamos. Mas quando a justiça está na sua vida, você pode ter certeza que você tem recurso para obter isso. Existem princípios que eles não são palpáveis, eles não são visíveis, ok? Mas que viver neles me traz coisa visível e me traz coisa palpável. Por que muitas pessoas que muitas vezes estão atrás do visível e do palpável e nunca alcançam? Porque valores e princípios precedem a realização dos milagres. Quando o texto diz que o reino que Deus trouxe, o reino dos céus, que veio para onde? Para a minha vida, para a sua vida, na individualidade. Esqueça sua esposa, esqueça seus filhos, esqueça seus pais, agora esqueça seu cônjuge. Existe uma promessa para você.
Por isso que a Bíblia diz que se 1000 caírem ao teu lado, você cai também. É assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu, 10.000 a tua, mas você com seus olhos verás. O que a Bíblia está dizendo? Que a firmeza, a solidez, o posicionamento, ele é altamente individual. Então o que o João Batista vem dizendo, isso começou a interessar pessoas. Isso começou a fazer com que pessoas ficassem interessadas. Por quê? Porque agora eu não vou precisar de um sacerdote. Agora eu não vou precisar mais gastar dinheiro para oferecer um sacrifício. Por quê? Porque agora está chegando o reino de Deus. Ele já está conosco e já vai ser estabelecido. É o que dizia João. E ele disse: eles não são coisas materiais, não foquem nelas, porque focar em coisas materiais pode fazer você conquistá-las, mas conquistar coisas materiais não te traz o reino. Mas levar o reino de Deus para a tua vida te concede coisas materiais. Estou sendo claro? Posso ouvir um amém da igreja? Por quê? Porque eu estou vendo gente batendo cabeça atrás de coisas. O que Paulo está dizendo aqui é que, olha só, alegria não é palpável, paz, certo? E justiça, isso é reino de Deus, é reino dos céus, é a justiça dos céus chegando na terra, é a paz dos céus chegando na terra, é a alegria do Espírito Santo dos céus chegando à terra, à família, a pessoas. Gente, eu sou capaz de dizer hoje, com muita certeza, pelo que eu tenho visto, a maioria de nós temos problemas fáceis de resolver. A maioria, tem alguns que são difíceis, mas a maioria de nós hoje não estamos satisfeitos. De vez em quando bate uma tristeza, bate uma angústia, bate uma sensação de impotência, de que parece que tem alguma coisa errada. E o que é isso? Se nós temos comida, se nós temos uma casa, se nós temos um carro, se nós temos uma estrutura, é a ausência do reino de Deus. Essa é a grande verdade. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que é esse reino que João Batista disse que ele vem com arrependimento. Mas os Atos dos Apóstolos, coloca para mim, por favor, capítulo 3, vai ser um pouquinho mais abrangente e vale a pena você observar. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olhe bem o que esse texto diz. Arrependei-vos e convertei-vos. Por quê? Porque quando arrependimento, conscientização. O arrependimento ele só acontece quando você se conscientiza. Eu fumo. Eu tenho consciência de que o vício é considerado biblicamente um pecado? Não. Então eu não me arrependo. Eu adultero. Beleza. Eu tenho algum motivo que justifique o meu adultério? Tem. A minha esposa resolveu que depois de um tempo de casado não quer ter mais uma intimidade comigo. Então isso me justifica, certo? Quando nós vamos olhando para esses ambientes, todas as vezes que não há conscientização, inevitavelmente não há arrependimento. Eu começo a achar que aquilo que eu faço é certo. Eu começo a achar que aquilo que eu estou praticando é correto. Então a primeira parte, ela não se cumpre na minha vida. Está assim de gente na igreja, adúltero, sim ou não? Sim ou não? E por que é que essas pessoas não vão embora? Porque para elas o adultério não é uma transgressão. Por que é que está assim de gente na igreja? E muitas vezes aceita uma propina, faz alguma coisa ilícita, porque inevitavelmente isso para ela não tem efeito. Por isso que arrependimento por si só é o primeiro passo
mas não muda a sua vida para sempre. O que muda a sua vida é conversão. Enquanto há arrependimento, na verdade, ele mostra que você está errado. Quem aqui já ouviu alguém dizer: estou errado mesmo, eu sei até que estou errado, mas e aí? O que você faz com eu? Ah, pastor, estou errado mesmo. Ah, mas eu vou fazer o quê? Não consigo me libertar. Enquanto o arrependimento me convence do erro, a conversão me traz mudanças. E preste atenção: mudança transforma pessoas, pessoas transformam ambientes, e ambientes estabelecem mudanças e transformação em todo mundo que vai chegando. Por isso que uma igreja de sucesso não é uma igreja de muita gente. Não. O sucesso de uma igreja não é medido pelo número de seus membros. Hoje somos uma das maiores igrejas de Xerém com 8 anos de idade. Isso poderia ser para nós motivo de sucesso, sim ou não? Sim. Temos hoje, com certeza, uma das igrejas em Xerém com o maior número de pessoas com fidelidade. Isso poderia ser motivo de sucesso. Mas uma igreja não pode ser considerada uma igreja de sucesso só porque tem muita gente e só porque tem uma arrecadação expressiva que cumpra todos os seus propósitos e projetos. Uma igreja de sucesso só é sucesso de verdade se ela mandar gente daqui para casa, para mudar a casa dela. Se ela mandar gente daqui para o trabalho, para mudar o trabalho dele. Por quê? Porque é essa mudança, é essa que é a questão. Não, pastor, eu queria que viesse aqui hoje e o senhor falasse para mim que antes do final do ano eu vou ganhar um carro. Antes do final do ano o meu marido vai se converter, minha mulher vai se converter, a porta vai abrir. Mas essa não é a mensagem verdadeira. A mensagem verdadeira é: o reino de Deus vai para a sua vida. E quando o reino de Deus vai para a sua vida, os céus saem dos céus e vem para a sua família, para o seu casamento, para o seu negócio, para a sua caminhada de fé. Você começa a viver o céu aqui na terra. É assim que funciona. Mas pastor, quando é que eu sei que... Porque olha só o que diz esse texto: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos, e venham assim os tempos de... pela presença do dinheiro, money, la plata. Não, pela presença do... Porque o Senhor é dono do ouro e da... Quando Ele chega, Ele é o Deus que cura, Ele é o provedor, Ele é o Deus de paz, Ele é o Deus de proteção. Quando Ele chega, chega tudo junto, porque Ele é tudo isso. Aí você fica procurando só uma coisa, leva Ele, e com Ele vem as demais coisas, aquilo que você precisa e até mesmo aquilo que você não precisa. Porque quando a entrega é entrega, quando a entrega é meia boca, gente, você quer ver? O Caim vai lá oferecer uma oferta, sim ou não? O que ele recebeu? Fala assim: nega de pitibiriba. Recebeu rosca, Mabel, nada. O Zé Ruela do Caim, sim ou não? Era filho de Deus? Era sobrinho? Era filho? Beleza. Aí vai o Salomão, cheio de mulher, sim ou não? Tudo bem que podia, diz que ele era sábio e tinha 1000 mulheres. O cara que tem 1000 sogras é sábio um monte, maluco. Mas beleza, não vou discutir com o texto bíblico. O Salomão vai oferecer uma oferta, sim ou não? Sim ou não? E o Caim, sim ou não? Se o Caim já estava a fim de matar o Abel, só porque a oferta queimou, eu imagino, se ele está ofertando com o Salomão, e aí Deus fala para o Salomão: e aí, Salô, beleza? Me pede o que tu quer? E o Caim? Eu peço o quê? Pede para sair. Ele pediu sabedoria, ganhou longevidade, vitória sobre os inimigos e riqueza. Um cara oferta e ganha muito mais do que pediu, e o outro oferta e não ganha nada. Porque o que é isso? Deus não está olhando para coisas materiais, Ele está olhando para o teu coração. É isso que você tem que entender.
Esse culto pode mudar a sua vida, por quê? Porque você está aqui, o Espírito Santo está aqui. Então sua vida pode mudar hoje, aqui e agora, amém? Só que a gente está querendo só proposta, só assim. Você às vezes não vem na igreja, muita gente não vem para assistir um culto, vem para fazer um negócio. Vim aqui na igreja hoje, fechar um contrato com Deus. O que você veio fazer? Vim fazer uma proposta para ele, 20% de dízimo. Se ele me abençoar, eu faço um contrato. E Deus diz, não é negócio, é vida, é transformação, certo? É viver, e é isso que é importante nós entendemos. Por quê? Porque se vai ter arrependimento e conversão, põe para mim aí Mateus 3:8. 3:8. Produzi, pois, fruto de quê? Escute só. Você vem para a igreja, levanta a mão e aceita Jesus como seu salvar. Isso, agora você virou crente. O que as pessoas esperam de um crente? Transformação. Vamos lá. Fofoca. Faz não? Tem certeza? Descontrole emocional. Mas não estou falando o que eles esperam de nós. Eles esperam que nós sejamos zen. Parece que nós fomos um bagulho todo dia de manhã. Eu vou falar uma coisa para você. A Beia, a véia, falou com a Belinha. Belinha, minha filha, você tem que ser boazinha. A Belinha falou, beleza, mas para que serve esse ferrão? Aí a mãe da Belinha falou assim, você tem que ser boazinha e não indefesa. Você tem que ser pacífico, mas não frouxo. Você tem que ser santo, mas não otário. Você está entendendo? É santidade, é vida com Deus. É assim que funciona. Ah, pastor. Tem gente que interpreta assim, bateu na minha direita, eu dou à esquerda. É mais ou menos assim, bateu na minha direita. Maluco. Um livramento do eterno para você. Louvado seja o Senhor. Porque saiba de uma coisa, meu Deus é misericordioso e perdoador. Ele perdoa 70 vezes 7. Então se tu me bater, eu vou fazer uso dessa escala dos 70, porque eu estou vendo gente sofrendo demais. A mulher apanha do marido e vem falar comigo, pastor, eu faço o quê? Beija ele, porque ele é lindo. Sabe o que ela quer? Ela quer que eu falo para ele denunciar, para ela denunciar. Aí ela vai lá na delegacia de mulher, aí fala, ai meu marido, você vai lá. Aí o marido dela, o que você fez? O que o pastor Cláudio mandou. Aí sabe o que vai acontecer com o Cláudio aqui? Conversar com Deus de perto. Ou seja, as pessoas sabem o que precisa ser feito, sim ou não? Hoje você sabe quem precisa, você precisa tirar da sua vida. Você sabe que você precisa ler, sim ou não? Quanto tempo você precisa orar, sim ou não? Com quem você tem que andar, sim ou não? E por que você não faz? Porque o pastor não ensina. Vai com essa para o inferno. Não, é inferno aqui? Pastor Cláudio, por isso que eu estou aqui. Sabe o que o chifrudo vai falar? Então entra. Mas pastor Cláudio está aqui não. Aqui, ó. É difícil para todo mundo, irmão. Todo dia é assim de desafio para tirar a paz da gente. É um que perturba aqui, uma mulher quase nua ali, puxando nossos olhos para lá. É um dinheiro fácil aqui, é um infeliz fazendo fofoca da gente ali. É o outro dando fechada em nós lá. Outro para o carro no portão de sua casa para você não entrar. Eu não é seu marido que parece que saiu sozinho e voltou com a legião dos 300. Você está rindo, mas é sério. A Bíblia diz que eu tenho que produzir fruto de isso. Eu tenho que voltar para casa diferente. Você tem que voltar para casa igual o ex-endemoniado gadareno, o ex-cego, que a pessoa fala, quem eu sei? Sou eu. Mas está diferente? Pois é, Jesus passou lá na minha vida e me mudou. Mas tem gente que sai do culto e vai para casa e chega lá pior do que veio. Sabe o que acontece? Ninguém que está lá quer vir aqui, porque as pessoas que estão lá estão querendo melhorar. E você chegou aqui com 5 demônios, saiu com 7. Superlotação. Tem alguma coisa de errado nisso. A Bíblia diz que é fruto de arrependimento. Por quê? Lucas, já estou terminando já. Lucas 6,44. Os visitantes vêm aqui e pensam que vão rir. Nossa, pastor, que mensagem assim. Porque aqui eu sou pastor. Quando eu vou na igreja dos outros, eu conto piada. Porque é os outros que pastoreiam. Eu só vou para divertir. Entendeu? Só uma igreja igual cerveja, boa, gelada em cima da mesa. É mais ou menos assim. Aqui não, aqui o bicho pega, mano. Que essa turma aqui é responsabilidade minha. Porque eu sou o pastor dessa jossa. Então eu tenho que falar mesmo, inferno, chifrudo, tá lá, enxofre, fogo, X-Men. Eu falo de tudo. Entendeu? Tudo. Porque a responsabilidade é nossa, não é, Zé? É de botar essa turma no trilho.
Então tá lá, ó, Lucas 6, olha lá, 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio. Então, as pessoas avaliam quem tu é. Por quê? Pelo que tu fala. Aí tu chega lá com a Bíblia, a paz do Senhor, irmãos, louvado seja o Eterno, porque Deus é benevolente, inefável. A pessoa fala, caraca, o cara é fera, hein? Aí começa a olhar você. Como você fala, como você veste, como você se comporta, como você trata sua mulher, como você age seus negócios. Aí a pessoa fala, o fruto não está batendo com a árvore. O fruto é um e a árvore é outra. A Bíblia está dizendo, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não é o que você fala, é o que você vive. Não adianta chegar lá com a Bíblia na mão, King James. Esse dia o cara falou para mim que usava King James porque era a Bíblia dos discípulos. Santa ignorância, como diria Robin. Pelo amor de Deus, uma mula. E olha para a gente como se fosse nosso futuro lascado. Tudo mais espiritual do que a gente. E a Bíblia é simples demais. Sabe o que você faz hoje, dona? Sai daqui de uma forma que o seu marido fala, o que aconteceu com você? Esquisita? O que é? Quer acabar com o nosso casamento? Porque você melhorou tanto assim que eu nem me sinto digno. Seu filho olha para você e fala, mamãe, quem está aí na senhora? Sua nora olha para a senhora e diz, trocaram a senhora no culto. Eu acho que mandaram a sogra errada para casa. Você chega em casa, você chega no seu trabalho, amanhã os funcionários falam, e vai morrer. Não é possível. Ninguém muda assim da noite para o dia. Está traumatizado, somatizou alguma coisa. A gente tem que voltar para casa melhor, porque o mundo espiritual não reconhece o que você fala, ele reconhece o que você faz. É isso.